pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Expedito para mais um vídeo no canal Praticando Matemática com Expedito Nunes. Vamos fazer mais uma questão envolvendo distância entre dois pontos, tá? Envolvendo geometria analítica. Vamos analisar então a questão. Essa questão caiu na PUC São Paulo, sendo o ponto A 3 e 1, o ponto B 4 e menos 4 e o ponto C menos 2 e 2, os vértices de um triângulo. Então esse triângulo é retângulo e não isósceles, retângulo e isósceles, equilátero ou isósceles e não retângulo. Bom, vocês viram nos vídeos anteriores como se calcular a distância entre dois pontos, ok? Então é bem tranquilo, é fácil. Só que aí, nesta pergunta, eu preciso de alguns pré-requisitos de conteúdos lá de matemática básica, como classificação de triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Nesse caso aqui, quanto aos lados. Então eu preciso saber essa definição para responder corretamente a pergunta. Coloquei aqui a definição do que é um triângulo equilátero. É um polígono que possui os três lados congruentes. O que quer dizer congruentes? Lados iguais, ok? Congruente quer dizer o quê? Iguais. Então, o triângulo equilátero é um polígono que possui os três lados iguais. Triângulo escaleno é um polígono que possui os três lados com medidas diferentes, ou seja, o escaleno vai apresentar os três lados com valores diferentes, com medidas diferentes. E o triângulo isósceles, tá? É um polígono que apresenta três lados, sendo dois iguais e um diferente. Então essa é a definição de triângulo equilátero, escaleno e isósceles, que é pré-requisito para você responder aqui essa questão. Bom, então percebam que primeiro eu tenho que calcular então os lados desse triângulo. Eu vou calcular o lado AB, o lado AC e o lado BC, para saber quanto mede cada lado desse triângulo. E eu vou usar a formulazinha de cálculo da distância de dois pontos. Beleza? Então vamos primeiro calcular a distância do ponto AB. Então, a distância do ponto A e B é igual a raiz quadrada de... Vamos analisar então o ponto A e o ponto B. Tá? Então é xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, ok? Tá aqui. Bom, vamos resolver então. A distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz de... Pergunto a vocês, quem é xb? Xb aqui vai ser quem? 4. Então tá aqui o 4 menos o xa, que é quem? 3 ao quadrado, mais yb, quem é yb? Menos 4, yb menos 4, esse menos aqui é da fórmula, e o ya é 1, tá aqui o 1, tá? Elevando ao quadrado, beleza? Então vamos calcular então. A distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz quadrada de... Quanto que é 4 menos 3? É 1. 1 ao quadrado. Aqui no caso são sinais iguais, né? Eu vou somar e conservar o sinal, então fica menos 5 ao quadrado. Bom, a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado. É 1. 5 ao quadrado, 25. Portanto, a distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz de 26. Será igual a raiz de 26. Então, analisando o ponto A e B, aqui, A e B, a resposta é igual a raiz de 26. Beleza, já identificamos então o valor de um lado. Vamos agora então calcular o valor do ponto A até o ponto C, a distância entre esses dois pontos, A e C. Bom, então a distância do ponto A até o ponto C será igual a raiz de... Aqui, vamos colocar um parênteses, né? Ao quadrado. Beleza, agora estamos analisando agora o ponto A e o ponto C. Aqui. Vamos esquecer o ponto B por enquanto. Certo? Então, vamos lá.
Quem é XB? Quem é XB? Menos 2. Aqui. Menos 2 mesmo. Quem é XA? Aqui já vi que é XB. Então, XA é quanto? 3. Beleza. Quem é YB? 2. Sinalzinho de menos da fórmula. Quem é o YA? 1. Resolvendo, então, a distância do ponto AC será igual a raiz de sinais iguais, soma e conserva o sinal, então fica menos 5 ao quadrado, 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado, então a distância do ponto A até o ponto C será a raiz de 5 ao quadrado, 25, 1 ao quadrado, 1. Então a distância do ponto A até o ponto C será igual a raiz de 26. Ó, percebam que deu o mesmo valor, raiz de 26. Então, eu venho aqui colocar a resposta, raiz de 26. Bom, já dá para perceber que tem dois lados iguais. Agora fica a questão, será que esse lado aqui também vai ser igual? Vai apresentar três lados iguais? Ou será que esse lado aqui vai ser diferente? Bom, então vamos calcular agora a distância, tá, do ponto BC. Essa distância aqui, ó, do ponto BC. Então vamos lá. A distância do ponto BC será igual a raiz de. Perceba que eu já estou pulando a fórmulazinha, já estou indo direto no cálculo, tá? Quem vai ser XB? Agora é BC, né, pessoal? B e C, só esses dois aqui. Quem é o valor de XB? Menos 2. Menos. De XA? 4. De YB? 2. De YA? Menos 4. Vou no parênteses para não dar confronto de sinais. Então, a distância do ponto BC será igual a raiz de. Vamos agora simplificar os parênteses, ou seja, reduzir os parênteses. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Aqui vai ser 2, né? Aqui, menos vezes menos é mais 4 elevado ao quadrado. Então, a distância do ponto BC será igual a raiz de, aqui vai repetindo para poder reduzir aqui também, então fica menos 6 ao quadrado, mais, sinais iguais, soma e conserva o sinal, tá? Então vai ficar sendo 2 mais 4, 6 ao quadrado, beleza? Então a distância do ponto B e C será igual a raiz de 6 ao quadrado, 36. Lembrando, quando o expoente é par, o resultado é positivo. Mais 6 ao quadrado, 36. Portanto, a distância do ponto B até o C será igual a raiz de 36 mais 36, 72. Ok? Então é 72. Então aqui já dá para saber que é a raiz de 72. Professor, mas eu não teria que resolver essa raiz, fatorar ela para chegar a um resultado menor possível? Nesse caso não precisa. O que você quer saber aqui é se é um triângulo isósceles, se é escaleno ou se é equilátero, se é retângulo. Então, o que eu preciso saber é os lados, se são iguais, todos iguais, ou se tem dois iguais e um diferente, ou se todos são diferentes. Então, perceba que eu tenho dois lados iguais e um lado diferente. Portanto, é um triângulo isósceles. Ó, isósceles é um polígono que apresenta três lados, sendo dois deles congruentes, ou seja, dois lados iguais e um diferente, triângulo isósceles. Beleza? Então, eu já posso eliminar a letra C, né? Eu posso eliminar a letra C, porque eu sei que não é equilátero, que ele é isósceles. Eu posso... Bom, a partir que eu sei que ele é isósceles, aqui está falando que ele não é isósceles. Então, eu já posso eliminar a letra A, também não pode ser essa a resposta. Mas agora ficou uma dúvida. Ele é isósceles e não retângulo? Ou ele é retângulo e isósceles? Primeira definição do que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, tá? Perceba que esse triângulo, ele não tem um ângulo reto, ele não é um triângulo retângulo. Portanto, a resposta certa é a letra D, isósceles e não retângulo, tá? Então, quero que vocês percebam que
as questões de vestibular e de concurso, além de pedir aquilo que você aprende naturalmente na sua aula de aula, calcular a distância entre dois pontos, ele pede conteúdo que faz parte lá da matemática básica. Então você precisa sempre estar exercitando, aprendendo questões da matemática básica para estar colocando na matemática mais avançada, ok? Bom, pessoal, então vamos para mais uma questão, tá? Sobre geometria analítica. A questão caiu na CECEM, em São Paulo, tá? No vestibular. O ponto menos A e B pertence ao segundo quadrante. Está afirmando que o ponto menos A e B pertence ao segundo quadrante. Então nós temos que relembrar aqui os sinais de cada quadrante. Primeiro, esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Aqui nós temos o terceiro quadrante. E aqui nós temos o quarto quadrante. Vamos analisar primeiro então essa afirmação aqui, ó. Ele está afirmando que o ponto menos A e B pertence ao segundo quadrante. Onde eu não posso esquecer que o primeiro elemento é x, o segundo é y. Então esse menos A, ele vai estar aqui, ó. Menos A vai estar aqui, tá? E o B positivo vai estar onde? Aqui, que é o valor de x, seria o y. Ó, o B vai estar aqui. Então percebam aqui, ó. B e o A, então pertence ao segundo quadrante. Então ele afirmou isso, tá? E para que você tenha a noção do que está pedindo aqui. Bom, então os pontos AB e menos A menos B pertencem respectivamente a que quadrante? Toda vez que você ouvir a palavra respectivamente, ele quer saber o resultado na ordem que está pedindo. Ele está pedindo primeiro A e B, ponto A e B, e depois o ponto menos A menos B. Então ele quer saber primeiro essa resposta, depois essa, tá? Então por isso que fala respectivamente. Bom, vamos analisar então esse ponto, esse par ordenado aqui, ó, onde eu tenho o A e o B. Lembrando que no plano cartesiano eu chamo isso aqui de x e y. Então esse A é positivo, tá? Então esse A vai estar aqui, ó, que é o valor de x, ó, A aqui. E esse B também é positivo, que vai ser o valor de y, tá aqui. Então beleza. Então já podemos perceber, tá? Que pertence ao o ponto A e B, né? O ponto A e B pertence ao primeiro quadrante. Tá aí. Primeiro quadrante. Beleza. E agora eu vou pegar, tá? E vou achar, localizar no plano cartesiano o ponto menos A e menos B. O ponto menos A, que é x, né? Ele vai estar aqui. Menos A. Tá aqui. E o menos B, que é y, vai estar aqui, ó. Menos B. Tá? Então, deixa eu pôr aqui em cima para não misturar aqui menos A e menos B. Então, portanto, eu percebo, então, que está no terceiro quadrante. Então, primeiro quadrante, A e B, tá? E terceiro quadrante, menos A e menos B. Tá aqui. Então, respectivamente, a resposta vai ser, tá? Primeiro quadrante e terceiro quadrante. Onde vai estar essa resposta? Aqui na letra E, tá? Primeiro quadrante, tá? E terceiro quadrante. Então, a resposta certa é a letra E, localizando pontos no plano cartesiano. A próxima pergunta aqui é: seja os pontos A, menos 3 e 1, e B, 4 e 3, a distância entre eles é, está pedindo para calcular a distância entre esses dois pontos, ponto A e ponto B. Então, a distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz, tá? Deixa eu apagar aqui que eu ultrapassei aqui. Será igual a raiz de xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado.
Portanto, a distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz de xb aqui é quem? 4. xa menos 3. Menos 3 ao quadrado. Mais yb 3 menos ya 1 ao quadrado. Beleza? Então, a distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz de 4 menos vezes menos dá mais, ou seja, mais 3 ao quadrado. Aqui vai ser 3 menos 1, 2 ao quadrado. Ok? Então, a distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz de 4 mais 3 dá 7, não é isso? 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Estou repetindo aqui porque eu não resolvi ainda o primeiro. Ainda estava simplificando aqui o parênteses. Então, a distância do ponto A até o ponto B será igual a 7 ao quadrado, 49. 7 ao quadrado, 49. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, a distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz de 49 mais 4 dá quanto? 53. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz de 53. Portanto, a resposta certa é a letra C. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, compartilhar o máximo possível para o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.